falando, até no início da live, ele faz uma live semanal, como se fosse um devocional, mas um devocional semanal, com histórias do cotidiano dele. Ele é professor e ele falou assim, no início da live, pediu para que as pessoas que estavam entrando que permanecessem até o final, né? Porque é muito comum nós entrarmos e participarmos do início e depois não chegarmos até o final. E o que é interessante, né, e aquilo me deu um insight na hora, justamente com esse texto de Eclesiastes, que diz Salomão, né, que melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Quantas vezes você já ouviu falar, ou até mesmo você, né, já pegou um livro para ler, começou a ler e aquele negócio não deu liga e você remou e deixou o livro de lado, né? Ou quantas vezes você começou um curso e não chegou até o final? Talvez você não, mas certamente você conhece alguém que, se somasse todos os cursos que essa pessoa fez, certamente ela já teria uma graduação. Por quê? Porque ela não persevera nas coisas, ela não persiste nas coisas. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, disse: melhor é o final das coisas do que o princípio delas. E o Jonatas até fez uma provocação, né? Imagina se as pessoas hoje em dia, né, não conseguem permanecer dando continuidade, perseverando na sua vida, quanto mais em relação à salvação. Eu queria ler um outro texto que diz lá, Mateus, capítulo 24, olha só o que vai dizer, 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o que importa é o fim. Paulo também vai dizer a Timóteo, olha o que Paulo diz a Timóteo, um texto tão conhecido, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. No mundo instantâneo, né, no mundo aí pós-digital, em que a informação, além do volume gigantesco de informações que nós temos na vida, o mundo muda muito rápido, né, e os cenários de incerteza, a gente chama isso na gestão de mundo VUCA, volatilidade, invariabilidade, incerteza, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? São coisas incertas, são incertezas que nenhuma previsão consegue realmente determinar o que vai, o cenário econômico, a moeda, as eleições, o que tudo isso acaba influenciando nas nossas vidas. Mas o mais importante é o final das coisas, não o princípio delas. E tem duas coisas interessantes que podem nos tirar da carreira, que podem nos tirar do alvo. Uma coisa é você perder o foco. Você pode ter perdido o foco no meio do caminho e mudado talvez o foco ou pensado de outra forma em como alcançar uma meta paralela. Outra coisa são as distrações da vida. Você pode ser distraído por diversas coisas que podem acontecer no teu cotidiano. Não que uma distração venha a ser um pecado, né? Uma distração nem sempre é um pecado, mas uma distração pode te distanciar, né, daquele foco que você tinha, né, daquela meta que você tinha estabelecida para a sua vida espiritual, para a sua vida material e para a sua vida pessoal, e você não alcançar. Então, olha que texto interessante que Paulo diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, terminei aquilo que eu estava proposto para ser feito, o meu propósito, o meu objetivo foi concluído. E o mais importante de tudo, eu guardei a fé. Ontem eu estava no aeroporto, eu comprei um livro que há muito tempo eu queria comprar, que se chama O Peregrino. Ele é um livro de John Bunyan, que é lá do século XVII, é um dos nomes mais proeminentes do puritanismo, e ele vai contar a história de um cristão que está a caminho da cidade celestial. E nesse caminho ele encontra
diversas distrações, inclusive sentimentos como inveja, ódio, avareza, falsos mestres, né? Ele encontra de tudo aquilo que poderia fazer ele desviar do seu caminho, ele acaba encontrando, e ele acaba ali, né, tendo uma batalha para chegar até a cidade celestial. Então, essa analogia que John Bunyan faz a respeito da vida do cristão é muito interessante, porque realmente nós estamos vivendo dias de muitas distrações, dias em que existem muitas ofertas, né, para chamar a nossa atenção. E o que realmente nós estamos focados? Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso objetivo? Então, e o que é mais interessante de tudo isso, que Paulo vai dizer no próximo versículo. Ele diz assim, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, Paulo está dizendo, olha, eu finalizei tudo que tinha para fazer aqui, não perdi a fé, né? Embora mesmo Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, dizendo que as pessoas perderão a fé, irão apostatar da fé, porque é normal, faz parte deste plano terrestre. As pessoas não finalizam aquilo que começam, as pessoas não chegam no final, né? Ou chegam no final, não sei se você se lembra, mas eu, na minha época, que era primeiro grau, quando começava o ano letivo com caderno novo, bonitinho, material cheirando a novinho, né? E chegava lá no final do ano em frangalhos, o caderno todo arrebentado, sem capa, né? Despencando, às vezes eu não chegava, nem chegava no final do ano. Mas o importante é chegar no final. Paulo está dizendo, o importante é chegar no fim da carreira. Salomão disse, o mais importante é o final das coisas. É muito comum as pessoas se empolgam com o início e depois vão perdendo a motivação, vão perdendo a fé, vão perdendo, né, tudo aquilo que levaram elas a definirem aquela meta ou aquele objetivo. Então, o importante é você não perder a fé. E como disse Paulo, desde agora a coroa da justiça me está guardada, né, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. É isso que importa. É nós não perdermos a fé. Seguirmos para o alvo, né? Como disse John Bunyan, virão as distrações, virão as acusações, virão tudo aquilo que queiram te tirar do caminho, te tirar do foco. Mas nada, né? Nada importa mais do que o Senhor, né? E olha que interessante. Isso eu vou fazer uma outra live depois sobre isso. Jesus, a Bíblia nunca falou que nós devemos aceitar Jesus como nosso Salvador. Ela fala que nós devemos aceitar o Senhor como nosso Senhor. E a conotação de Senhor para aquela época é muito diferente de Senhor de hoje. O Senhor daquela época era dono. Ele que decidia as coisas daquilo que ele era dono. Então, se nós encontrarmos ou aceitarmos Jesus como o nosso Senhor, significa que Ele é o nosso dono. É Ele que decide, é Ele que define, é Ele que governa. Amém? Então, que você tenha uma semana abençoada, uma segunda-feira rica de bênçãos, né, do Senhor, e que você possa, né, guardar a fé, né? Elimine as distrações. Não que elas não possam dizer, eu não posso assistir uma partida de futebol. Pode, mas é uma distração. E será que essa distração não está me tirando do meu foco? Eu lembro quando eu aceitei Jesus na época, em 1993, fizeram eu dar bola, skate. Claro, eram distrações, mas não eram pecado, né? E nem sempre uma distração será um pecado. Só que elas podem me tirar do foco, elas podem me desviar daquilo que é mais importante na minha vida. Tá bom? Um abraço aí para o Wellington, para o Douglas, minha esposa aqui também. DS Serviços Despachantes, meu amigo, Deus te abençoe. Para Vitória, no Facebook aqui, deixa eu ver se eu consigo ver quem estava online, não aparece. Mas tá bem, Deus abençoe vocês. O Sandro, né, da DS Serviços. Deus abençoe vocês, uma semana rica de bênçãos,
né? Fique na paz que excede todo entendimento e até amanhã, se o Senhor nosso Deus permitir.